Olá pessoal, meu nome é Flávia, sou médica oncologista e vim falar sobre o câncer. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem para que a gente possa difundir informação ao maior número de pessoas. Bom, vamos lá, qual que é o tema de hoje? Eu escolhi para que a gente possa falar hoje sobre os conceitos gerais da doença, as principais causas e como evitar. Então, o que é o câncer, né? Todo mundo fala sobre o câncer, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que significa. Câncer nada mais é do que a multiplicação irregular das células. Nossas células, elas estão em constante desenvolvimento, porém o corpo tem um mecanismo que protege essa divisão celular para que ela ocorra de uma maneira ordenada. Só que em algum momento, o corpo perde essa proteção e as células começam a se multiplicar, desenvolvendo tumores que podem afetar células, tecidos e órgãos, e pode inclusive se espalhar pelo corpo, que são as conhecidas metástases. Então, todo câncer é um tumor maligno, mas nem todo tumor é câncer. O tumor benigno, ele também apresenta uma multiplicação celular irregular, porém é uma multiplicação lenta, que não afeta o funcionamento, né, o mecanismo corporal. Por exemplo, uma verruga está ali, é um tumor, ela se desenvolve lentamente, mas não vai acontecer nada. Às vezes você pode querer tirar por uma questão estética, mas não vai trazer maiores alterações. E já o tumor maligno, ele tem um crescimento rápido e acelerado, que se a gente não contiver esse crescimento através de um tratamento específico, ele vai se espalhando pelo corpo, né, ocasionando no óbito. Então, quais são as principais causas do câncer? A gente sabe que cerca de 10 a 20% dos cânceres são de origem genética hereditária, ou seja, o indivíduo, ele nasce com uma alteração, né, uma mutação genética que vai predispô-lo a desenvolver o câncer. Quer dizer que todo mundo que nasce com essa mutação vai ter câncer? Não, mas quer dizer o seguinte, que esse indivíduo que nasce com essa mutação, ele tem uma chance maior do que a população geral em desenvolver o câncer. E só o indivíduo que nasce com essa mutação vai ter? Não, quem não tem vai ter também, porque a gente sabe que a maior causa não é por mutação herdada, a maior causa vem de ambientes externos, né? A gente sabe, né, já é muito bem definido que uma das principais causas é o tabagismo, né, que corresponde a cerca de 30% das causas de câncer, seguido de má alimentação, que é também cerca de 30%. As infecções virais, como exemplo, a gente tem o herpes vírus, que pode causar o câncer de colo uterino e alguns cânceres de orofacial, né, câncer de cabeça e pescoço. Temos a má alimentação e a obesidade e o sedentarismo. O uso do álcool, que corresponde a cerca de 3% dos tumores, e exposição a raios ultravioletas, né, causando câncer de pele, que é cerca de 2%. Então, já que a gente sabe que as principais causas são causas evitáveis, como que a gente pode evitar? Parece fácil, né? Mas não é, porque envolve mudança de hábito de vida. E mudar hábito de vida é difícil demais, é difícil para qualquer pessoa. O que a gente pode mudar? Primeira coisa, né? Não fumar, evitar bebida alcoólica, praticar exercício físico regularmente, boa alimentação, né? Que isso aí eu acho que talvez seja o mais difícil, é manter uma boa alimentação, que é reduzir o consumo de alimentos que têm gordura saturada, reduzir ou eliminar, né, o alcoolismo, reduzir o consumo de embutidos, porque o embutido ele está diretamente relacionado a desenvolvimento do câncer, né? Um alimento carcinogênico. Aumentar a ingesta de frutas e verduras, leguminosas e oleaginosas. A gente pode também fazer uso da vacina contra o HPV, que na rede pública ela está disponível apenas para criança e adolescente numa faixa etária delimitada, né? Mas na rede particular outras pessoas conseguem ter acesso. E a gente pode também evitar a exposição a agentes sabidamente carcinogênicos, né? Que é, por exemplo, benzeno, carvão, mais ocupacional hoje em dia, né? E qual que é a faixa etária mais acometida pelo câncer? Qualquer pessoa pode ter, né? O bebê pode ter ao indivíduo com 90 anos. Porém, a gente sabe que a faixa etária mais acometida é
a partir dos 60 anos de idade, são os idosos. Cerca de 70% dos diagnósticos, eles estão concentrados em indivíduos com mais de 65 anos de idade. E por quê? Porque, como eu falei, né, as alterações na célula, elas são constantes. Então, o indivíduo que está envelhecendo, a célula dele está envelhecendo também. Então, ele tem uma maior chance de desenvolver mutações e o corpo não conseguir fazer o devido reparo, causando câncer. O aumento de exposição que esse indivíduo teve durante a vida, né, de alimentação, de tabagismo, de tudo isso, ele teve um maior período exposto a esses hábitos de vida, que também aumenta o risco de chance de desenvolver o câncer, e próprias doenças crônicas, doenças inflamatórias, tudo isso predispõe ao desenvolvimento da doença oncológica, né? Porém, hoje em dia, a gente está tendo um diagnóstico, assim, assustador também de câncer em indivíduos jovens, que antes não era tão comum quanto está sendo hoje, né? Nós, médicos oncologistas, a gente está ficando bem preocupado mesmo com o número de diagnóstico que a gente está tendo nos jovens. Claro que uma certa influência que a gente está conseguindo ter acesso ao diagnóstico precoce, mas também a gente está tendo diagnóstico em pacientes jovens de doenças avançadas. E os estudos estão nos direcionando à má alimentação, e também tem alguns estudos que estão mostrando uma relação forte com o uso de antibiótico na infância. Bom, dito isso, né, que conclusão que a gente chega? Que a melhor maneira de evitar o câncer é mudar hábito de vida. Apesar de não ser fácil. Eu, como oncologista, né, conhecendo, sabendo o que pode influenciar, o que eu já fiz, o que eu estou tentando também fazer. Exercício físico, que não é fácil, mas depois que você começa, você até gosta, né, e é bom, e tentando mudar a alimentação. A gente vai conseguir ter uma alimentação perfeita? Eu acho que perfeita não, né? É muito difícil, até porque a sociedade, de uma maneira geral, não está preparada para isso, né? Todo lugar que você vai, né? Tem refrigerante, tem salgadinho, mas se a gente começar, pelo menos a mudar os hábitos na nossa casa, já faz bastante diferença. Por exemplo, na minha casa, a gente não compra refrigerante, a gente não compra embutido, a gente evita tudo que a gente sabe que predispõe ao câncer, né? Quando a gente sai, até que come uma coisinha ou outra errada, mas assim, com consciência de que é só o de vez em quando. O problema maior não é o que você faz de vez em quando, o problema maior é o que você faz todos os dias. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter. Então, assim, eu acho que para hoje tá bom, né? Gostaria que vocês falassem aqui nos comentários as principais dúvidas sobre o que vocês querem comentar nos próximos vídeos, né? Pra gente caminhar juntos, né? Agradeço a atenção de todo mundo e qualquer dúvida eu tô à disposição. Muito obrigada e até breve.